atrás os cabos estão trocados. É? Aonde? Então tá. Tem que começar de novo. Então tá, vamos nós. Professor. Então tá. Pessoal, nós tivemos um pequeno probleminha com o início da transmissão, com o nosso sinal de internet. Infelizmente atrasou bastante aí. Então o que acontece? Foi uma série de imprevistos que a gente acabou ocorrendo, a gente não imaginava, e agora a gente chegou, aqui está o reverendo Wesley. Boa noite, reverendo. Boa noite. Tudo bom com o senhor? Pessoal, então hoje, justamente um dia especial, todos os problemas técnicos possíveis e imagináveis aconteceram. Então, a gente, novamente, né, sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Fé. Estamos aqui comemorando o nosso 30º programa, e também vamos aproveitar a ocasião para comemorar os 500 anos da Reforma Protestante. E trouxemos aqui, trouxemos aqui algumas pessoas que entendem do assunto, né? Eu não queria falar, né? Não tenho esse conhecimento todo, mas estão aqui. São 3 pessoas que entendem. Um que entende muito e um que não entende nada. Para fazer coro. Estamos aqui para fazer torcida. Então, pessoal, já vou começar aqui, o Daniel Henriques, não foi culpa do Narciso dessa vez, tá? Fiquem tranquilos que não foi culpa do Narciso. A gente então assim, pessoal, a gente tá realmente bastante feliz aqui. Eu quero agradecer imensamente a presença da tia Cris. Obrigado, tia Cris, que já está conosco. Reverendo Wesley, obrigado novamente por estar aqui. Da Visão, né? Pessoal, Reverendo Davi Nogueira, né? Que fala Reverendo Davi Nogueira, né? Reverendo Davi Nogueira, né? Vulgo da Visão. Da Visão, a gente está comemorando o conjunto, né? Davi, a gente começou o programa de Aulas de Fé junto, né? Começou aqui conosco, né? Eu fico muito feliz de você estar aqui conosco aqui. E nós temos o grande Bruno Mori Porreca, da BC2, Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, que está aqui conosco hoje, tá? Pessoal, era para vir o missionário Emerson Menegassi, mas deve ter ocorrido algum imprevisto e não apareceu ainda, tá? Então, pessoal, a gente vai começar aqui. A gente só tem um recado para começar, como a gente atrasou um pouquinho o programa, que é o café do Avá, que vai ter este sábado, né? Que vai ser com a Marli Spickler. E vai ser aqui na igreja. Então, pessoal, as meninas que quiserem, aproveitem. Né, sábado de manhã, às 10 horas, nós temos aqui com a Marli Spickler o café do Avá. Então, maridos, liberem as esposas, venham, né? Mulheres, deixem os maridos em casa, né? E venham aqui conosco, né? No café, tá? Aqui já estou recebendo aqui recado do João. Oi, pai. Filho, beijão. Que bom que você está acompanhando. Enfim, pessoal, já para começar aqui, vou passar já. Vou começar com a tia Cris. Tia Cris, primeiras damas, né? 500 anos da Reforma. Um panorama geral, assim, rapidinho. Panorama geral. Tem que ser seu prof? Porque o prof, né? Eu falei assim, estava comentando com o Davi, Diálogos da Fé também é cultura. Desde o tempo da faculdade eu não lia mais História da Igreja. Ontem li o livro de Lutero inteirinho, depois eu li a parte da História da Igreja que falava da Reforma, então daí eu estou vendo todas as coisinhas que eu li ontem, que o reverendo Wesley fez tudo direitinho, e até eu disse assim, ele foi meu professor de História da Igreja. Certo. Então, eu falei, ele não vem, pelo amor de Deus, ele é a melhor pessoa para falar, não tem igual, tem que ser ele para falar. Tem né? que ser ele. Então, mas daí a gente vai falando dos acontecimentos que vão, mas a parte histórica eu acho que tem que ser o reverendo Wesley para falar. Então tá bom. Reverendo, começando aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós aqui, rapidinho, né, bem rapidinho. Há quanto tempo o senhor está aqui nesta igreja? Eu não lembro. Bom, como pastor, 30. Certo. 30 meses não, 30 anos. Certo. E cheguei a Curitiba, aqui, a esta igreja, em 1955. Certo. Isso dá 60 anos, né? 62 anos. 62 anos.
Nossa, 62 anos. É. Reverendo, a pergunta é uma igreja reformada, né? O senhor vivendo 62 anos aqui, a reforma é muito viva, o senhor tem visto essa reforma nesses 62 anos aqui na igreja? Não, Igreja Reformada é o nome que a igreja ganhou quando na Suíça o Zwinglio, Certo. que era do cantão lá de Zurique, Certo. ele liderou a reforma naquela região Certo. e deu o nome de Igreja Reformada. Depois o nome se espalhou, porque não se chama, apesar de ser reformada, não se chama a Igreja Luterana com esse nome, Igreja Reformada. É uma igreja reformada, porque ela é o principal ramo, onde surgiu da rebeldia de Lutero, né? Mas a reforma do século XVI, que é os anos que começam com 1500, né? Isso, em 1517 nós estamos remontando aquela data. São 500 anos que nos separam daquele momento em que o monge agostiniano Martinho Lutero, depois de muitas crises pessoais, muita reflexão e também com uma coragem impressionante, ele manifesta a sua posição afixando na porta da igreja do castelo de Wittenberg Certo. 95 teses, 95 afirmações, principalmente contra a venda das indulgências, como perdão de pecados, não o perdão de pecados por confissão, mas perdão de pecados por compra. Esse perdão era vendido. Havia monges e pessoas que recebiam, como se tem hoje aí pessoas que telefonam para sua casa para pedir dinheiro para essa ou aquela entidade. Havia aqueles que andavam de cidade em cidade vendendo indulgências, perdão de pecados a troco de dinheiro para ser mandado para a central, Certo. que era em Roma. E isso foi causando um descontentamento, uma revolta muito grande, especialmente nos líderes da igreja na Alemanha. Certo. Não. Bom, e Lutero não queria criar uma nova igreja. Certo. Lutero queria reformar a igreja. Ele considerava a igreja romana como a igreja de Cristo. E ele queria reformar a igreja, fazendo a igreja voltar às suas origens evangélicas, ou seja, do evangelho. Certo. Não. Mas ele encontrou uma barreira intransponível, que foi a vontade férrea dos cardeais, dos papas, ou do papa da época, Certo. que acabaram condenando Lutero por heresia. E ele foi excomungado. Certo. Não só excomungado, como perseguido, teve que fugir, teve que se abrigar,
foi um príncipe da Saxônia que deu a ele um abrigo durante quase 3 anos. Né? Isso. Quase 3 anos. É. Enquanto isso, nesses 3 anos, ele foi trabalhando para fazer a tradução da Bíblia. E fez uma tradução magistral da Bíblia, que se tornou base até da língua literária, Certo. do alemão literário. Bom, quer falar? Cris, o reverendo já deu uma bela introdução. Você me passou aqui, né, já um... Esse é um boletim de 93, Certo. em que foi Coloca ali. publicadas 95 teses para a igreja tomar conhecimento. Dá uma Né? olhada na equipe pastoral aí, ó. Essa equipe pastoral é Reverendo Juarez, Reverendo Wesley, Reverendo Elias e Reverendo Oswaldo. Né? Só isso. Só isso. Companhia muito ilustre. Nossa, bota ilustre. Aqui, muito jóia, que legal. Quando eu fui ler meus achados lá, eu encontrei esse boletim antigo. Esse é meu. Esse é meu. Que joia. E 95. As 95 95 teses. Então, pessoal, quem quiser uma cópia das 95 teses com a Cris, tá? Quem quiser ter esse aqui... Aqui deve ter nos arquivos da igreja Deve também. ter. Deve ter. Aqui deve ter. Aqui deve ter nos artigos da igreja, tá? Cris, veja só. Como o reverendo já falou, né? E ele teve o abrigo do príncipe de Saxônia? Isso. Isso, príncipe da Saxônia, né? E assim, ele também teve apoio de alguns outros líderes, né? Assim, que não queriam mais pagar o imposto pesado para a igreja em Roma, né? E o que isso, assim, né? Acabou acarretando, que trouxe, né, assim, que deu mais força para a reforma. Quando você fala de reforma, você tem que pensar também um pouquinho nos pré-reformadores, né? Então, já existia há mais de 200, 300 anos, alguns que já estavam insatisfeitos, porque existia muita corrupção no seio da igreja. E era uma coisa, eu estava lendo o livro de Lutero ontem, que daí eu falei, vou ter que estudar, porque eu não me lembro de muita coisa, né? Mas aí você lembra que isso já ocorria já há algum tempo. Então você teve levantamentos de pessoas que já estavam se rebelando contra isso. Existia uma corrupção. E o que ia acontecendo com essas pessoas? Aconteceu com Jan Hus, da Boêmia. Ele foi condenado e foi queimado. Foi né? queimado. O que aconteceu com Giordano Bruno? Foi queimado na Inquisição. Giordano Bruno, na Itália. Certo. Wycliffe, na Inglaterra. Esses são nomes principais. Certo. Mas houve muita gente. Um outro importante, que não chegou a ser assim tão radical, foi Erasmo de Roterdã. Isso. Quem lia a Bíblia, quem estudava a Bíblia Acabava seriamente, acabava ficando do lado da reforma. John Hus eu li, realmente, né? Que ele bateu de frente e a turma, tipo... tanto que ele foi queimado, né? Mas, e assim eles perseguiam, Fala um pouquinho sobre a Inquisição. Esse eu não lembro muito, não. Mas é aquela coisa assim, quando ele falou da revolta do pessoal, ficou muito claro essa revolta contra essa compra de indulgência e essas coisas assim, mas não só isso, havia uma promiscuidade tal. Um pouco antes tinha havido, acho que é Bernardo III, alguma coisa assim, ele foi eleito papa, mas ele tinha 6 filhos, ele não era casado, tinha 6 filhos, e quer dizer, era uma bagunça. Era uma bagunça total, né? Certo. Teve uma época que teve 2 papas, depois juntou 3 papas, quando teve o grande cisma da Igreja Católica. Então, é uma porção de coisas assim que foi revoltando a população em geral, né? E aí não existia só o Lutero na Alemanha, né? Existia outros lugares em que isso estava ocorrendo meio paralelamente. O Papa mais escandaloso foi César Borgia. Isso.
Rodrigo então, Borges. é esse que daí, o nome dele normal era esse, mas como o Papa era... Alexandre... Como? Alexandre... Não era bem... Não, é Alexandre, exatamente. Alexandre, E daí tinha um outro que tinha não sei quantos filhos lá. Aham. Então eu não guardo muito data, essas coisas assim, não consigo. Mas é uma das coisas que a gente... Quando eu fui lendo, eu falei, nossa, eu não lembrava dessas coisas. E é uma coisa que vai revoltando realmente, sabe? Porque você vê que a corrupção estava muito inerente. E essa coisa de vender, quer dizer, quem não tinha dinheiro para comprar o seu lugarzinho no céu, não era perdoado. Certo. E uma das coisas que Martinho Lutero fala nas suas teses é isso, quer dizer, aquele que não tem dinheiro, então não recebe o perdão. O que o Papa está fazendo que ele não dá o apoio espiritual para essas pessoas? Se você lê cada uma das 95 teses, você vai ver essa revolta crescente no coração de Lutero. Lutero fixou essas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos. Na madrugada. Todos os Santos era mais ou menos assim. Era um dia. Ao meio-dia Do dia. O dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, é porque se tivesse esquecido algum dos santos, aquele dia 1º de novembro era o dia de Todos os Santos. Né? Mas um monge dominicano chamado Tetzel, ele estava numa cidade próxima a Wittenberg. E Lutero sabia que ele viria a Wittenberg para fazer o trabalho de venda de indulgências. E Lutero se adiantou, porque ele já vinha trabalhando nesse assunto há muito tempo. E quando veio a hora da crise, foi quando essas indulgências foram pregadas e depois coincidiu nessa... Não é coincidiu, isso é questão até, nós achamos que não é coincidência. Já faz parte do andamento do plano de Deus. Certo. Poucas décadas antes, havia sido inventada por Gutenberg um sistema uma técnica de impressão que não era mais uma impressão com chapas gravadas em madeira, mas com tipos móveis. E isso revolucionou a impressão de livros e de panfletos, surgimento da tipografias, tipos móveis. E essas teses de Lutero foram logo colocadas mandadas para tipografia e espalhadas, e foram para a Europa toda. Certo. Deixa eu ver aqui, eu vou mandar aqui. As 95 teses de Lutero se espalharam pela Alemanha e Europa. Certo. A reação da Igreja de Roma foi enérgica, mas não demoveu Lutero da sua posição. E em 1521, Lutero foi excomungado pelo Papa Leão X. E logo em seguida, Lutero declarado fora da lei pelo imperador do Sacro Império Romano, um espanhol chamado o título de Carlos V. Isso. E na Dieta, que é uma reunião, uma assembleia em Speyer, ou Spira, traduzindo para o português, vários príncipes alemães se declararam protestantes. Protestante, ao contrário do que se pensa, não é alguém que faz... É também fazendo um protesto, mas
protestar significa afirmar, fazer uma afirmação enérgica. Então, protestantismo é a afirmação enérgica dos princípios que nortearam a reforma. A palavra de Deus como regra única de fé e prática, o sacerdócio de todos os crentes, Certo. não somente os sacerdotes do clero, mas todos os crentes em Cristo são sacerdotes e devem exercer o seu sacerdócio. E também outro princípio básico, que é: nós temos apenas um Redentor. Só Cristo é o nosso Redentor. Não temos outros redentores. Certo. Cristo é uma vez para sempre, ele entrou no Santo dos Santos. Certo. E ele não morre, não existe o sacrifício da missa, onde Cristo Continuamente morre. passa de novo por um sacrifício, não exatamente como o da cruz, mas é uma coisa que a Igreja Católica... Doutrina do sacrifício. Doutrina do sacrifício. Nós não queremos ficar falando, porque isso que nós estamos falando vai para todo lado. Certo. Mas isso é histórico. Entendo. Não é minha opinião, não é sua, nem da Cristina ou do Davi. Depois surgiu um movimento chamado Contra-Reforma, Certo. em que execrou Lutero e todos os outros reformadores. Foram execrados, foram considerados fora da lei, foram considerados como hereges, quando estavam só e simplesmente sendo fiéis à palavra de Deus, a regra única de fé e prática, porque a igreja dominante foi juntando tradições e resoluções de cardeais, resoluções de papas, como se fosse revelação. Quando a única revelação, essa revelação que nós encontramos nas palavras, nas páginas da Bíblia. Certo. Eu vou passar para o Bruno. Bruno, dentro desse quadro todo aí, como é que foi, né, a ciência foi afetada, né? Como é que a reforma, né? Que consequências que teve para a ciência? Então, esse é um tema que, na verdade, ele é pouco conhecido, pelo menos dentro do contexto brasileiro. Mas a ciência, como instituição e como método que a gente conhece hoje, ele é um legado da reforma protestante. Certo. Né? É por isso que a ciência surgiu na Europa, né, e não surgiu na China, né, ou na Índia, ou no Oriente Médio, que existiam civilizações muito antigas lá. Surgiu na Europa após a Reforma Protestante. Por que surgiu lá? Porque existiam alguns cernes dos princípios da Reforma, eu diria principalmente dois, que é o foco na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, e a falibilidade do homem, a doutrina da queda. Né? Foi falar, mas o que isso tem a ver com ciência? Né? Porque a maior revolução, como o próprio reverendo Wesley colocou, que Lutero pontua que ele não queria simplesmente fundar uma nova igreja. Ele queria que a igreja da qual ele fazia parte fosse fiel às Sagradas Escrituras. O compromisso do Lutero era com a Bíblia. Né? E isso introduziu no pensamento da época uma nova variação da teologia, que seria buscar as fontes originais, estender o grego, entender o hebraico, saber a essência das escrituras. E eles, por causa disso, eles se estenderam no pensamento deles
Ou seja, assim como eu teria que ser mais perspicaz na leitura da Bíblia, não teria que simplesmente depender do magistério da igreja, como tinha, ou das interpretações dos cardeais, ou das tradições que existiam. Eu tinha que buscar a fonte, eu tinha que ter a iluminação do Espírito Santo, eu tinha que ter pessoas junto comigo estudando, a gente tinha que chegar ao mesmo consenso, porque se a palavra é a verdade, todo mundo tem que ler e chegar à conclusão da verdade. Isso foi a raiz do método científico, que seria você ter uma metodologia, você ter uma sequência, uma ordem exata de como você vai fazer, um método que vai ser eficaz em diferentes lugares, onde você vai ter revisão por pares, né? O método científico surgiu daí, onde as pessoas pararam de ler o livro da Revelação digamos, eles estavam lendo o livro da Revelação com esse princípio e a partir daí passaram a ler o livro da natureza. Foi assim que surgiu o método científico. E a doutrina da queda, ela teve um impacto muito forte, por quê? Porque eles entendiam que a mente humana era corrompida pelo pecado. A doutrina da queda, até que depois na sequência da reforma eles vão formular até o princípio da depravação total, lá nos cânones de Dort, eles vão colocar que não só o coração, ou as emoções do homem são corrompidas pelo pecado, mas o entendimento é a totalidade, não tem uma área da nossa vida que não seja afetada pelo pecado. E se a nossa mente também é afetada pelo pecado, isso significa que ela é corruptível, ela pode fazer interpretações erradas, ela pode chegar a conclusões erradas. Então a gente precisa ter métodos mais sadios, mais coerentes de obter a verdade e garantir que não vai ser, digamos, a inclinação pecaminosa do meu coração que vai me levar a essa ou aquela interpretação. Então, por incrível que pareça, foi isso que foi o cerne que possibilitou posteriormente que a ciência venha se desenvolver na Europa. A ciência, quando ela começou a surgir lá por volta do final do século XVIII, se firmou mais no século XIX, já bem posterior à Reforma Protestante, ela surgiu dentro do contexto dos puritanos ingleses. A Royal Society, que até hoje é uma das grandes sociedades científicas do mundo, se você entrar lá, os primeiros... tem lá os quadrinhos dos caras lá na Royal Society. Os primeiros fundadores, os primeiros cientistas, pesquisadores, eram puritanos. Eram homens que entendiam o trabalho deles, o princípio da reforma, como sacerdotes da criação. Nós estamos aqui glorificando a Deus enquanto estudamos o mundo natural. Muita gente zombava, tinha pouquíssimos católicos, pouquíssimos, porque a teologia católica, a escolástica, né? Ela tem uma mistureba com Aristóteles na teologia deles, que dificultou um pouco certos entendimentos, né? Eles têm muita noção de substância, alguma coisa que dificultou um pouco a apreciação do mundo natural. Mas os puritanos eram o que predominava. Então foi a cultura. Sim, a teologia, justamente a teologia escolar. Inclusive, uma curiosidade: antes de escrever as 95 teses contra as indulgências, Lutero teve um outro documento chamado 97 teses contra a escolástica. O debate, quando ele chegou no público lá da Reforma mesmo, ele já estava debatendo isso dentro do contexto teológico. Ele já estava com discussão com os outros teólogos da época. Então, foi o que possibilitou a cultura protestante, essa cultura de leitura da Bíblia, de sacerdócio universal dos santos, né, de compreensão da falibilidade do homem. Né? Só para você ter uma ideia, posteriormente você vai ver um homem, por exemplo, Francis Bacon, que antes de ter firmado o método científico... Bonito, hein? Dá fome na gente, né? Mas o Francis Bacon... Cara, eu lembro de alguém que prometeu madeira duas vezes que eu vim pra cá. Pois é, cara. A minha terceira vez eu não vi esse madeira ainda. E o Francis Bacon, ele tem uma frase assim: a gente lê as escrituras, o livro da Revelação, para ser salvo, e a gente estuda o mundo natural pela ciência para conseguir de alguma forma conter os efeitos do pecado e da queda. Ou seja, é uma cultura, é uma mentalidade cristã que possibilitou, uma mentalidade baseada nas escrituras, que possibilitou o surgimento da ciência. Então existe uma relação direta. Isso é pouco conhecido aqui no Brasil, né? Mas isso é fato notório, né? Tem linhas de pesquisa de historiadores, né? Peter Harrison, que é cristão. Tem, por exemplo, um historiador chamado Ronald Numbers,
né? Ele tem um livrinho chamado Galileu vai para a prisão e outros mitos sobre ciência e religião, né? É uma coletânea de mitos esse livrinho, é bem interessante. E o Ronald Numbers nem cristão é. Ele não é cristão e ele é categórico. Foi o legado da Reforma Protestante que ajudou na construção da ciência moderna. Maravilha, pô. Depois dessa explanação, rapaz, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, né, mandem para nós, vai mandando o que nós temos aqui, né? E realmente, pessoal, quem está acompanhando a gente aí, diz para nós aí de que cidade que você está acompanhando, você está aqui em Curitiba, algum bairro de Curitiba, cidade da região metropolitana, se vocês estão acompanhando a gente de alguma outra cidade aqui do Brasil, diz aí para nós, né, de qual outros países que nós tivemos, né, aí durante a conferência missionária, nós tivemos pessoal acompanhando. O Luciano está em Buenos Aires. Até, estamos no Lucianão, né? Lucianão não perde um, né? Brigadão, Lucianão tá aqui, né? Luciano Oliveira, que é professor da Escola Bíblica Dominical, né? Com os pré-adolescentes, já esteve aqui conosco. Também é líder de núcleo familiar. A gente teve aqui durante a conferência, né? A gente teve pessoal da Tailândia acompanhando. Tivemos da argentina, tivemos pessoal dos Estados Unidos, do Canadá, um tal de Richard, né? Werner, o senhor já ouviu falar dele? Ele também estava lá. Ele deu um oizinho. Assim. Né? Nós temos o Eduardo Sobol, né? Irmão do Daniel Sobol. Né? Ele estava nos Estados Unidos, acompanhou a gente aqui. Enfim, tivemos vários. Então manda aí para nós aí. E quem tiver perguntas sobre a reforma, por favor, vá mandando aqui que tem uma turma aqui grande para falar. Davizão, fala um pouquinho sobre a reforma, sua visão da reforma. Boa noite, gente boa. Saudade de estar aqui. Eu estava só bebendo aqui dessa aula, né? A gente brincava um pouquinho numa live que eu fiz um pouco antes, que esse programa está sendo interessante, a gente falando sobre reforma protestante, mas aqui a tia Cris foi minha professora no seminário de hebraico, o Wesley foi professor dela. Então, assim, é uma oportunidade de ter uma conversa bem acadêmica, né? Interessante. A gente está junto. Quando eu era aluno, eu nunca imaginava que isso poderia acontecer um dia. E todo o trabalho que eu dei para a tia Cris para aprender os Bereshit Barach Elohim. Pelo menos essa ele aprendeu. Estudei bastante, estou estudando bastante. Já estou mandando uma boa noite para vocês. Você tem uma chance para adivinhar quem mandou boa noite. O amor da minha vida. Exatamente. Lide Reis. Bom, falando sobre a reforma, eu acho que a gente teve aqui uma explanação muito interessante que resume bem o contexto histórico e todo o fundamento da reforma. Inclusive, cara, que foram poucas palavras, mas realmente, como o Fabrício disse, eu nunca tinha ouvido algumas coisas que você falou e não. Principalmente essa coisa da natureza, da origem do pensamento científico vinculado aos puritanos, eu não sabia disso. Mas a minha cabeça, para quem já me conhece e sabe um pouco da minha linha de raciocínio, é pensar assim, tá, o que isso tudo tem a ver com a gente hoje? Eu sempre tenho procuro trazer essa reflexão. Onde é que a gente pode... Qual que é o legado disso tudo para a nossa vida hoje, ao vivo, né? Eu acho que algumas coisas são muito importantes que a reforma resgatou. É lógico que, e aí é meio esquisito eu falar sobre isso, Martinho Lutero, João Calvino, que é a figura central na nossa teologia, na nossa história, esses caras deixaram uma contribuição muito grande para nós, evidentemente. Mas eles viveram dentro de um contexto que fez com que a reforma protestante não se resumisse num movimento religioso. A reforma protestante ela reuniu vários protestos. A gente, estudando a reforma, a tia Cris falou muito sobre essa coisa da corrupção. E é interessante que cada vez que eu leio sobre a história da reforma, parece que eu estou lendo a história do Brasil. Parece que eu estou lendo a história da igreja no Brasil, especialmente do ponto de vista de como a gente, como igreja, ainda se curva diante de pseudo-indulgências,
pseudo-penitências e tantas outras questões que ainda teimam em fazer parte da nossa dogmática, do nosso... Por isso que a igreja reformada deve estar sempre se reformando, como disse Calvino. Então, eu penso assim, e eu queria propor essa reflexão, né? A gente vive um contexto muito propício, parece até que isso é meio profético, sabe? Falo profético do ponto de vista da proclamação também, né? A gente está comemorando 500 anos de Reforma Protestante num tempo onde o legado e os desdobramentos da Reforma Protestante se fazem muito necessários no nosso contexto atual. Isso, primeiro, dentro da igreja. E eu quero fazer uma colocação aqui, eu quero, de antemão, assim, falar para você que eu falo isso com muita honestidade, sem qualquer pretensão, sem qualquer pretensão de ofender ou de levantar alguma questão. Mas cuidado com o cristianismo que você está seguindo. Porque disfarçadamente, líderes religiosos, especialmente cristãos, estão introduzindo de volta na igreja aquilo que a Reforma Protestante combateu duramente, aquilo que custou sangue de mártires da igreja. E tem gente voltando com esse pensamento oportunista, se aproveitando da fragilidade, da pobreza no Brasil, da cegueira religiosa, para fazer dinheiro, para fazer poder e trazer de volta para dentro da igreja tudo aquilo que a Reforma Protestante derrubou. E eu quero ser uma voz profética, em nome de Jesus. Eu quero ser uma voz profética por conta disso. Quer falar, reverendo? Você passou aí rapidamente sobre um tema que é o nome evangélico, porque a igreja passou a se chamar evangélica nessa época. Hoje, você se denominar evangélico é uma coisa que já não tem definição, fica muito vago, muito difuso, porque essa igreja, essas igrejas, especialmente as neopentecostais, elas sequestraram esse nome evangélico. Isso que o senhor está falando é uma coisa importante. Evangélico deixou de ser... desculpa interromper, mas o termo evangélico deixou de ser uma identidade e se transformou numa denominação. Uma generalidade. Um termo genérico para identificar aqueles que são cristãos e não são católicos. O Tiago, ele diz, eu não quero ser chamado evangélico, eu sou protestante. Prefiro ser protestante. Né? Mas o evangélico, no seu termo, né, de ter a centralidade do evangelho, né? Eu acho que isso aí realmente é um legado que precisa ser resgatado. A igreja evangélica precisa deixar de ser a igreja denominada evangélica para voltar a ser a igreja evangélica de fato, onde o evangelho é o centro, onde Jesus Cristo é o centro, a centralidade do evangelho. Mas isso que o reverendo falou já logo no começo. O que ocasionou isso, essa revolta, foi a leitura da Bíblia. O pessoal lia a Bíblia e se convencia de tudo que estava errado. E o que falta às vezes hoje é essa leitura da Bíblia, esse achego maior. A Bíblia, a palavra, a Deus, através da leitura e da oração. Eu ia falar isso. A Igreja Católica progrediu muito até do fetichista, como antes. Igrejas que se chamam evangélicas coloca o copo d'água em cima do piano. Não, eu vou falar um negócio aqui meio doido aqui. Não. Mas eu acho isso. Eu acho. Você pode me detonar aí. Onde é que tá, Narciso? Tá aqui? Você pode me detonar e não tem problema não. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, assim,
A minha família é católica, alguns estão assistindo, que eu já vi ali. Eu fui coroinha. Não, é sério, ó, eu fui fazedor de hóstia. Eu fui fazedor de hóstia, fui coroinha, fui tocador de sino, fui galo de presépio. Eu fui tudo que você imagina dentro da igreja católica. Eu tive uma base fantástica. A memória mais antiga que eu tenho, talvez ali em torno dos meus 4, 5 anos de idade, é de acordar cedinho para a casa do meu avô, dos meus avós, que a gente morava numa casa, nos fundos da casa dos meus avós. E eu me lembro de acordar cedinho para tomar café. Eu me lembro do cheiro do café da manhã para eu ir para a missa com meu avô. Então, eu tive uma base cristã muito boa. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu sou pastor presbiteriano. E eu trago comigo... Você quer ver? Eu vou abrir um parênteses para explicar o que eu vou dizer. Outro dia eu precisei fazer um financiamento no banco de um carro, que eu estava trocando de carro. E assim, eu muito comunicativo, conversando com o vendedor, assim, quase que eu saí dali com uma visita marcada na casa do vendedor, né? E aí no final, na hora de assinar os documentos, que ele falou assim, onde é que está o seu... Eu queria só o seu comprovante de renda aqui, o que você faz? Aí eu escrevi lá, sou pastor. Ele só fez assim, Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, não vai passar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara... Porque não vai passar. Então, porque não vai passar, porque não vai. Me diz. Ele falou, olha, eu nem poderia te falar, abrir isso. Muito pastor picareta. Né? Ele falou, o banco, que era o banco, não vou falar qual banco que era a instituição financeira da concessionária, eles instituíram uma política onde alguns tipos de profissionais, eles estavam vetando crédito, e um deles era pastor. Eu perguntei por quê. Ele falou, porque é um índice de inadimplência enorme. Então eu acabo trazendo um estigma. E por que eu estou falando isso, linkando com a minha formação católica? Porque a gente está falando da reforma protestante e o reverendo Wesley disse isso. Nós não temos nenhuma pretensão aqui de dizer que a igreja católica é isso e a igreja evangélica aquilo, mas eu quero dizer que tem muito, muito católico que é muito mais crente do que muito crente. Viu? Tem muito católico. Então não é a nossa intenção aqui fazer apologia religiosa. Estão resgatando um evento que não foi um evento religioso. É importante a gente lembrar que a Reforma Protestante teve como berço, se não tem a Bíblia dizendo para a gente que Jesus Cristo viveu, adveio, né, encarnou na plenitude dos tempos, eu diria que a segunda plenitude dos tempos é a Reforma Protestante. Porque o Renascimento, o contexto histórico, político, histórico, social da Europa, tudo isso favoreceu o movimento da reforma e trouxe uma amplitude tão grande. E aí eu voltei para a minha fala anterior, que, por exemplo, quando eu estava falando, onde é que a reforma tem legado hoje? Tem um legado teológico muito importante, eclesiológico muito importante, mas, sobretudo, um legado social. Porque quando você abre a Bíblia para qualquer pessoa ler, e você aqui na nossa igreja é uma coisa muito interessante, que é uma igreja, graças a Deus, que é bem frequentada. A gente tem uma frequência muito boa, considerável aos domingos. E quando a gente está ali na frente, a gente olha para o público, né, e nos dias mais frequentados, a gente chega a ter 1000 pessoas aqui assistindo o culto. Cara, você vê gente de todas as classes sociais. A gente tem no nosso culto hoje, frequentando nossos cultos dominicais, africanos, brasileiros, orientais, europeus, gente que... E quando eu olho isso, eu me lembro de Apocalipse, né? Povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. E isso é um legado que a reforma trouxe de volta. Porque a coisa era muito fragmentada havia uma segregação social mesmo, né? E aí eu acho que um legado importante que a reforma traz é a importância da justiça social. Porque uma das coisas que... Só completar o raciocínio. Uma coisa importante que Calvino Calvino sistematizou, mas que Lutero lidava, e os próprios valdenses na pré-reforma, era a preocupação com a segregação social que a igreja estava promovendo. Né? E não digo igreja católica, porque até então não tinha igreja católica e igreja protestante, era a igreja. A igreja cristã era segregacionista. Era uma igreja que o pobre estava cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. E isso não é discurso marxista, não, meus irmãos. Isso é discurso evangélico. O evangelho promove a justiça social, o evangelho promove a oportunidade, não só de ler a Bíblia, como de se aproximar, de frequentar uma igreja, da educação, o legado do academicismo, a questão da ciência,
ciência, tudo isso a Reforma Protestante trouxe para nós. Então, é muito importante a gente ter essa reflexão, não só no âmbito religioso, mas no âmbito social. E eu digo isso numa grande cidade. A gente teve agora, só para concluir minha fala, né, que eu estava quietinho até agora, né? A gente teve agora esse fim de semana na nossa conferência missionária. Mas depois não falo mais. Depois não falo mais. Mas um dado que eu não tinha. A gente teve um dos preletores da nossa conferência, foi o Maurício Cunha. E o Maurício Cunha é um cara que ele é assim, é um dos meus mentores, é um dos meus referenciais, não só na questão da teologia, como pastor, e principalmente na questão da missão dita missão integral, né, da missão urbana. É um cara que me ensina a ler a Bíblia, me ensina a tentar dialogar com a sociedade a partir da Bíblia. Ele trouxe alguns dados, e quando ele disse que ele faz parte do conselho que está fazendo um raio-x do adolescente e da criança na nossa cidade, quando ele falou que Curitiba está entre as 50 cidades mais violentas do mundo, eu fiquei assim, meu Deus. E estatisticamente, não, proporcionalmente falando, nós somos mais violentos do que São Paulo e Rio de Janeiro. Eu falei, uau! É verdade. E aí isso gera um impacto muito grande para mim, que é assim, cara, e nós, aí é uma coisa da IPC, nós somos uma igreja histórica, central nessa cidade. E isso, não que não seja, é de todas as igrejas, mas as que estão aqui há mais tempo, eu penso assim, onde é que a gente estava? Porque tudo isso aconteceu debaixo do nosso nariz e vem acontecendo. Então precisa ser pauta da igreja pensar na cidade. Né? Sim. Eu acho que, aliás, a gente tem que derrubar esse muro, tia Cris, do lá fora e o aqui dentro. Eu acho que quem está lá fora tem que estar aqui dentro e quem está aqui dentro tem que estar lá fora. Né? É considerado missionário. Claro, Faz um trabalho com certeza. muito grande. Fala, Bruno. Não, a tua fala foi sensacional. É justamente complementar. Isso também é outro dado histórico. Lutero escreveu para os príncipes da época da Alemanha exigindo educação pública. Né? Lutero tem uns 2 ou 3 sermões que eles imprimiam e divulgavam para o povo, que ele dizia da necessidade dos pais levarem os filhos para a escola. Tanto que a igreja luterana, eu participei esses tempos de um evento do Ecos da Reforma, que foi promovido justamente pela igreja luterana, estava toda a cúpula dos sínodos de Curitiba lá, da igreja luterana. E a igreja luterana tem escolas e universidades implementadas no mundo inteiro. Inclusive, o cara mostrou uma hora um gráfico lá, eles têm muitas escolas na África subsaariana, assim, debaixo do Saara, no Oriente Médio. Educação, outra coisa interessante, Calvino, você citou. Calvino tinha uma preocupação muito grande com a educação de crianças. Nós perdemos isso. Né? O Calvino mandou asfaltar as ruas de Genebra. Sabe que a cidade de Genebra, onde O legado que ele deixou para Genebra até hoje. É sensacional. Até mais... hoje. Calvino. 500 anos depois, Genebra continua sendo. Genebra era um centro de refugiados. As pessoas que estavam sofrendo perseguição religiosa iam para Genebra. Eles tinham um centro profissionalizante, onde as pessoas que chegavam lá, a regra que tinha era: você tem que trabalhar. Você não pode ter ociosidade e mendigar aqui. Então, eles tinham um centro profissionalizante, eram 3 ou 4 profissões, acho que era sapateiro, ferreiro e tal, onde você fazia um curso de 6 meses para ser capacitado, e depois você tinha um prazo para conseguir se inserir no mercado dentro da cidade, porque todo mundo tinha que ter justamente esse tipo de ocupação. A Academia de Genebra, que foi onde John Knox, que depois vai fundar o presbiterianismo na Escócia, John Knox foi lá e fez a formação teológica dele lá. Né? Então o legado da reforma protestante, até outros temas que daí daria para entrar, a própria questão política, foi justamente um divisor de águas, né? Historicamente, assim, até o próprio pastor Davi falou, não é questão de uma apologia religiosa, mas é justamente apreciar o dado histórico. Aconteceu isso, e foi esse tipo de mentalidade que proporcionou a mudança e a abertura de toda uma cultura, de todo o Ocidente, né? Mudou, foi realmente diferente. Queria você ia falar alguma coisa? Não, é para falar, é muita coisa. Pois é, para mim tá atrasado as perguntas, não sei porquê. Veio uma da Revolução Industrial. A Revolução Industrial. Fica à vontade. Tem uma outra sobre
tem uma. Do Daniel Sol aqui, acho importante, que, já que está na mão aqui do Bruno. Lá vem. A pergunta do Daniel é a seguinte: saudade de você, viu, cara? Antes de qualquer coisa. Café uma hora dessa. Hoje. Deixa eu te cortar um pouquinho. Fala pro Daniel assim: Daniel, eu quero comer um hambúrguer. Aí Daniel, você consegue trazer eu ele. quero comer um hambúrguer. Eu também quero, Daniel. A pergunta é: hoje a fé na igreja. Olha, eu acho que depende, né? Porque por um lado, a gente tem um certo legado fundamentalista dentro da igreja. Quando eu falo fundamentalista, eu me refiro a uma coisa bem mais específica, que é uma mentalidade que surgiu num momento histórico nos Estados Unidos e que foi passada para o Brasil através de determinados grupos missionários, tá? Entende, e isso ainda é muito forte dentro do meio evangélico brasileiro, não só no meio reformado, eu acho que até no meio reformado isso é menor, acho que nos meios mais pentecostais, carismáticos é mais forte, que é entender a universidade como lugar onde você vai se desviar. Uma das coisas que é muito forte da reforma protestante é a ideia de trabalho ou ocupação como chamado, a ideia de chamado, né? Aquela famosa fala de Lutero, seja um sapateiro para a glória de Deus, né? Viva isso, viva coram Deo, né? Viva a sua vida diante da face de Deus. Você não precisa ser um pastor em tempo integral para viver a sua vida para a glória de Deus, né? E a gente perdeu muito desse princípio da reforma para a questão científica ou para a questão acadêmica. Então, eu conheci gente que falou sinceramente para mim, falou, ó, eu sinto que quando eu estou fazendo meu pós-doc em microbiologia, eu tô traindo minha fé, porque eu devia estar sendo missionário lá na Índia, né? E na verdade, quando você está fazendo microbiologia, fazendo aquelas pesquisas e tal, você está fazendo algo para a glória de Deus, você está desvendando a criação, né? Você está desvendando a criação. Se a gente não tem como ter noção das repercussões que o teu trabalho vai fazer. Então, a gente perdeu muito isso. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a universidade hoje como um campo missionário. Não só um campo missionário de resgatar almas e pessoas, mas um campo de resgatar ideias. Gente, Harvard foi fundada por puritanos. Chegaram lá os primeiros colonos americanos nos Estados Unidos, 6 anos depois que eles já estavam lá, eles fundaram Harvard para formar juristas, políticos e pastores. Princeton surgiu como um seminário. Yale surgiu como um seminário. Né? Olha, eu tô levando rapaz, eu tô quase bacana. Porque a ideia... Isso eu sabia. As principais as famosas americanas... Harvard, se não me engano, é o sobrenome de um pastor. Yale, né? Yale. Então, surgiu dentro desse contexto. Então, assim, essa questão de impacto social, de educação, sempre foi uma coisa muito forte. A EBD, Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical não surgiu para ensinar a Bíblia, surgiu na época da Revolução Industrial na Inglaterra, que era um membro de uma igreja que ele via aquelas... Aliás, então, já aproveitando para falar da segunda. Do quê? Podem, para mim tá vindo atrasado aqui. Tem uma pergunta sobre qual que é a relação forma com a... Já vejo aqui, ó. Reforma protestante, não. Tá. É o que você tá falando. Tá, eu vou... Isso é um pouco diferente do que eu ia situar, mas, enfim. O que eu ia dizer é que a EBD surgiu assim. Na época da Revolução Industrial, aquelas crianças que trabalhavam 16 horas por dia lá nas máquinas de terra ou pegando carvão. E era um membro de uma igreja que ele viu que essas crianças, às vezes, no domingo ficavam sem fazer nada e estava aumentando o índice de violência e tal. O que ele fez? Ele levou elas para... Mais uma vez, o legado da justiça. O que ele fez? Ele levou elas para a escola, mas ele não dava só aula de Bíblia. Ele ensinava a ler, ensinava a escrever, ele passava conteúdo. Né? Tem muita gente que acha que educação cristã é você introduzir oração e aula de Bíblia. Não é isso. Não isso é uma parte só, tá? Enfim. Sobre a Revolução Industrial, a Revolução Industrial vai surgir depois, lá pelo volta do século XVIII e XIX. O que acontece é o seguinte, o protestantismo, ele tem na sua ética, ele tem a questão da ética do trabalho, que depois o Max Weber vai perceber muito bem. O protestante e o
O Max Weber pegou uma parte só, porque o que o Max Weber começou a prestar atenção? O protestante tem aquele negócio, eu tenho que viver para a glória de Deus. Então eu tenho que fazer o melhor trabalho, só que ao mesmo tempo que Deus quer que eu faça o melhor trabalho, Deus não quer que eu vá esbanjando dinheiro. Foi a efervescência do capitalismo, na verdade. Então eu tenho que poupar. Né, E daí o que aconteceu? O protestante diz, não é só eu sair trabalhando e juntando muito dinheiro, eu tenho que poupar. Só que o protestante tem um outro princípio que o Max Weber não percebeu, que John Wesley, que da igreja metodista mais pra frente vai trabalhar melhor, que é o protestante acredita que você tem que investir nos outros. Você tem que doar, você tem que dar para a igreja, você tem que abençoar outros irmãos, né? Então o protestantismo tinha essa ideia. E essa ética de trabalho que foi desenvolvida principalmente na época dos protestantes, dos puritanos principalmente, foi o que ajudou a mudar a cultura e a mudar a mentalidade no sentido de aproveitar. Foi a época que começou a surgir o livre mercado, começou a surgir as indústrias, porque daí as pessoas investiam o seu tempo trabalhando. O trabalho não era simplesmente entendido como era na Idade Média, como sofrimento, como castigo. O trabalho era entendido como vocação. Né? Então, esse tipo de mentalidade foi o que foi promovendo o desenvolvimento de uma série de nações. Tem muito estudo histórico sobre isso. Max Weber foi o primeiro que falou, mas tem outros historiadores que mostram que culturas que mais influenciadas pelo puritanismo ou pelo legado da Reforma Protestante desenvolveram economicamente, industrialmente muito mais. Interessante. Só mandar aqui o Fabrício Nascimento, meu colega de diaconia, tá mandando um abraço para todos, né? A minha mãe, Dona Eunice, né? Tá falando aqui que tá feliz de estar vendo os irmãos falando sobre a reforma, né? Mãe, beijo. Aqui, nós temos a Mariana de Castro, né? Agora apareceu aqui a pergunta para mim aqui, né? Qual a origem dos 5 solas? Né? Os 5 solas é porque um dos formadores ele tinha sapatos. E aí 5 solas. Pô, uma piadinha sem graça. De pastor, né? De pastor, ainda bem. Os 5 solas, ele foi, na verdade, alguns falam em 5, mas na verdade outros falam em 4, porque o quinto é muito o resultado dos 4. A saber, sola fide, somente a fé, solus Cristo, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli deo gloria, né? Sola é somente, né? Somente a palavra, somente a fé, a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória, né? Essa discussão, se são 5, se são 4, ela acaba sendo irrelevante, mas esses fundamentos, isso é o resultado da fundamentação teológica que partiu de Lutero, que depois passou pela mão de outros teólogos da Reforma, como justamente os pilares teológicos da Reforma Protestante, justamente em protesto à teologia que circulava dentro daquele contexto, a gente falou lá no começo do programa, promovida pela igreja até então, conhecida por nós católica, mas naquela época a igreja cristã, né? Então, inclusive, uma coisa interessante que alguns teólogos vão dizer que, na verdade, Lutero não elaborou 95 teses. É uma tese com 95 justificativas, com 95 argumentos, né? E a base ali o texto de Romanos 5, né? A justificação mediante a fé, que é de onde vem toda a elaboração e tal. Então, os 5 solas, eles são, na verdade, o resultado, a essência, a suma, né, da reflexão teológica que a Reforma Protestante elaborou, né, no sentido teológico, a reorganização teológica da compreensão cristã a respeito da salvação, do ensino bíblico. Aí vem a centralidade nas Escrituras, a salvação pela graça de Deus e não pelo esforço humano ou pela compra de indulgências. Isso tudo somente mediante a fé, e especialmente a centralidade de Cristo, né? Somente Cristo como Salvador e mediador e não a igreja, e como resultado de tudo isso somente
resumida a 5 solas. Eles... Maravilha. Deixa eu Não ver sei aqui. se você quer acrescentar alguma coisa. Uma coisa também interessante é que a gente tem que saber que Lutero não era perfeito, Uhum. Calvino não era perfeito. Eles estavam fazendo este trabalho nas condições de pressão que sofriam. Houve depois, na vida de Lutero, na continuação da sua vida, quando ele teve que enfrentar um problema sério, que foi a revolta dos camponeses, né? Porque houve uma desorganização social também, essas questões religiosas desataram aí uma porção de entendimentos e tratados e houve um movimento muito sério na Alemanha chamado a Revolta dos Camponeses, em que os camponeses saíam com fome, atacando cidades, e Lutero foi acusado de ter criado essa monstruosidade. Na realidade, já existia. O que Lutero fez, já existia toda essa situação de injustiça que criava desníveis sociais e carências de todo tipo, mas Lutero, nesse momento, ele foi, eu acho que um pouco infeliz, né? Porque ele escreveu até um panfleto chamado Contra a Ordem Criminosa, as Hordas Criminosas e Assassinas dos Camponeses. Uhum. E então ele mesmo estava dando um tiro no pé. E também Calvino, com a sua rigidez, também deixou para a gente um osso muito difícil de roer, que é o tratamento que ele deu a Miguel de Serveto, um médico, mas que também era teólogo, que defendia uma posição que Calvino não ele abominava com respeito à doutrina da Trindade. E Calvino, infelizmente, acabou caindo tomando uma decisão no consistório lá de Genebra, e levou o Miguel de Serveto a ser sacrificado, ser morto na fogueira, da mesma forma como se fazia com que a Inquisição fazia. Uhum. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando diz que a reforma resolveu tudo. A reforma não resolveu tudo, porque o homem continua a ser pecador. O homem continua a fazer coisas que são censuráveis. Mas nós não defendemos o que Calvino fez,
não defendemos o que a Igreja Romana fez nós defendemos o respeito à vida humana, o respeito ao direito de expressão, embora a gente saiba que essas coisas acabam sendo perigosas, porque elas desatam certas situações que depois não se consegue controlar. É verdade. Mas é preferível que se tenha que enfrentar depois essas consequências do que deixar amordaçado aquele que tem uma opinião, porque senão a gente vai virar Coreia do Norte, não? Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Algumas observações aqui rápidas. Não precisava dizer isso, mas a gente tem que dizer. A Bíblia continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Os 5 solas da Reforma não são a nossa regra de fé e prática. Aliás, o primeiro sola joga isso por terra, porque o sola é Escritura. Uhum. Por que é importante dizer isso? Porque eu costumo dizer uma coisa, e mais uma vez eu vou dar outro tiro no meu pé. Aliás, eu acho que eu tenho o pé mais esburacado dessa igreja, é o meu, sabe? Mas tem muita gente na igreja que é mais presbiteriano do que crente. Tem muita gente que é mais batista do que crente, metodista do que crente. Ou seja, a gente criou uma denominaciolatria, que é grave, ou então uma reformolatria, puritanolatria, né? Onde um criacionismo-latria, e tudo aquilo que vem como advérbio da idolatria, o próprio Cristo. Cristo não é o nosso ídolo. Cristo é nosso Senhor. Há uma diferença muito grande. Então, pegando carona com o reverendo Wesley está dizendo, tome cuidado, você que é fã da Reforma Protestante, para não fazer dos fundamentos teológicos ou da teologia em si. Isso é uma crítica que eu faço, e faço muita vontade diante da minha professora e do meu professor, porque a teologia ela é ferramenta. Tem gente que lê Lewis Berkhoff e outros e acha que aquilo ali é Bíblia. Não é verdade? Não é verdade? Tem gente que lê as Institutas e fala, nossa, isso aqui é quase que umas... Cuidado com isso, né? Segunda coisa, nós somos herdeiros da reforma. Isso significa o quê? A máxima, o reverendo Wesley já disse aqui, igreja reformada sempre reformando. A reforma não parou no tempo. A reforma protestante foi um abrir de portas para que a igreja pudesse repensar o seu papel como igreja. Então eu acho muito importante a gente ter muito importante não, é imprescindível nós termos todo esse fundamento teológico, histórico, é a nossa identidade, mas a gente não pode viver no século XVI. A gente tem que trazer a igreja. Hoje eu estava lendo algumas coisas que a Helenice, não sei se ela está assistindo a gente, mas a Helenice está lá no CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões. Queria muito estar lá, infelizmente não pude. Mas a palestra dessa manhã, o palestrante, que eu me esqueci o nome, é um gringo lá, a Helenice mandou uma frase que ele disse, que é muito aquilo que eu discuto e que eu penso muito. Ele fala assim, a gente precisa refletir uma igreja onde o conteúdo não pode mudar, mas o recipiente precisa mudar. É aquela discussão entre conteúdo e modelo, sabe? Onde que a teologia encontra a encarnação, a identificação, a contextualização, né? Então eu acho muito importante retomar esse tema que eu já falei aqui. Para mim, um dos principais legados da Reforma Protestante, tanto quanto os fundamentos teológicos, foi
a abertura do diálogo e a aproximação social que ela promoveu. A igreja pensando a igreja como agente de transformação da sociedade. A dominical, a ciência, a academia, né? Para a gente não tomar cuidado para não, realmente, como o reverendo bem colocou aqui, a gente pode até não fazer isso propriamente dito. Eu fiz agora há pouco uma crítica a alguns pastores, mas com isso eu não tenho a mínima intenção de queimá-los em praça pública. Claro isso. Né? É denúncia, mas é uma denúncia, né? É uma denúncia que eu faço com muito amor. Mas o Sermão do Monte acende uma luz para a gente, porque deseja mal para o seu irmão já. Às vezes a gente não tem coragem de queimar em praça pública, mas nós estamos matando muita gente, em vez de chamar para o diálogo, em vez de trazer exortação, né? Com amor. É importante lembrar que a palavra exortação é sinônimo de consolação, a mesma raiz de espírito. A exortação é uma coisa que a gente faz com amor, e a gente precisa ser uma igreja mais exortativa, que a tia Cris falou aqui, para dentro. A gente precisa ter a igreja como um lugar de reflexão, que promove o crescimento, e não um lugar de exaltação doutrinária ou qualquer outra coisa do tipo. A gente tem que buscar crescimento para poder transbordar no nosso cotidiano. Já visto, a gente passa 3, 4 horas por semana na igreja, o restante a gente está nas nossas relações interpessoais. E é nesse lugar que aquilo que a gente aprende precisa encontrar o seu ponto de apoio, né? O seu pé de apoio. Tá ótimo. Eu só queria falar uma coisa que o Davi falou a respeito do ler a Bíblia, né? A gente não está pregando a nossa doutrina, mas tem que pregar a Bíblia. Primeiro que aqui o assunto, Fabrício, não vai terminar nunca, não porque tem é muita coisa para se né? falar. Segundo, que eu lembrei de uma coisa eu não sei se eu li, se eu ouvi de alguém, mas em vez de ler livros sobre a Bíblia, leia a Bíblia. Né? Por favor, né? Acho que é uma boa ideia. Parece óbvio, mas é justamente. Não, mas é mesmo. E essa coisa que o Davi falou de pregar o presbiterianismo, o metodismo, o batismo. Então são coisas assim. Você tem que pregar a Cristo e este ressuscitado. Então tem que pregar a Cristo e a este ressuscitado. Então, você pregar a essência do Evangelho, como disse o Davi, e que a gente não pode deixar os nossos óculos. Um dos pregadores falou sobre os nossos óculos. Então, como que você vai interpretar a Bíblia se não for por tudo aquilo que você aprendeu? E o meu professor de exegese dizia assim: você não pode colocar na Bíblia aquilo que você quer para atingir alguém. A exegese é tirar da Bíblia aquilo que é essencial para o entendimento da palavra. É a palavra, exatamente. Lutero dizia, né? Minha mente é cativa à palavra. Exatamente. Então são coisas que a gente tem que entender que essa reforma está tendo toda essa parafernália em torno disso, porque são 500 anos, é uma data, mas não que a gente esteja dando ênfase a isso. A gente tem que ter, sim, nesses pais da igreja, né, mesmo que mais recentes, um exemplo de como foi a luta deles, de como foi essa indignação contra o que estava existente, assim como hoje a gente tem que estar indignado com as coisas que estão pululando por aí, essa coisa de pornografia, e agora todo mundo se deu o direito de fazer tudo o que quer. Então, a gente tem que ter uma voz contra isso também. Quando o Davi falou que às vezes a gente vê na reforma uma indignação que hoje a gente vê no Brasil, isso é verdade. A gente tem que colocar essa indignação para fora. Você tem que tomar uma postura diante disso. Antes de ser uma causa política ou jurídica contra a corrupção, isso é uma causa cristã. É o papel da igreja. É bíblico, né? Uma coisa que a Cris falou aqui sobre exegese, vou falar algo teológico, mas que tem um fundamento prático muito importante. Essa palavra exegese, né? A coisa de extrair, né?
Eu me lembro que o meu professor de hermenêutica, de exegese também, e hermenêutica, que foi o mesmo, Dr. Rogério Campa, um abraço, se ele um dia isso chegar até ele, e ele disse que a exegese, o exame, o reverendo Wesley soprou aqui, né, cuidado com o livre exame, mas uma das coisas assim que eu não esqueço é que o trabalho final da exegese com uma hermenêutica bem aplicada, aliás, se bem que no seminário eu via muito essa coisa assim, alguns professores diziam que a hermenêutica vem antes da exegese e outros diziam que a exegese, mas elas vão juntas, né? Você precisa de uma pela outra. Mas o que o Campa dizia assim, o grande problema, entre aspas, é que quando você examina o texto e você chega naquilo que o texto te diz, a partir daí a questão é caráter. Se você vai dizer aquilo que o texto diz com honestidade, ou se você vai pegar o que o texto diz e transformar em algo a seu favor ou a favor do seu discurso. Ou para apontar outra coisa. Esse é o grande, e eu acho que mais uma vez a gente volta na questão do sola escritura. E aí é uma coisa importante, que o que a gente tem hoje de alegorização da escritura não está no gibi. Cinco formas de você fazer isso, 5 regras daquilo, 5 passos. É tanto passo, é muito legal, eu gosto de ler esses livros, mas eu leio cada coisa que eu fico tentando, honestamente, onde que esse cara encontrou isso aqui nesse texto? Aliás, uma máxima da exegese é o texto fora de contexto é pretexto para heresia, acrescento eu. Né? Então é muito importante a gente dizer isso. Onde é que isso tem um desdobramento prático no cotidiano? É que o evangelho ele é um só. E os valores que o evangelho trazem para nós, eles são absolutos. Não pode haver relativização. A verdade, ela é inegociável. Fundamento inabalável, como a própria palavra diz. Né? E aí a gente ficar... o reverendo Juarez ele é muito catedrático nisso. Eu gosto de conversar. Às vezes eu chego na sala de Juarez assim, rapaz, eu tô com uma discussão, eu tô preocupado porque o cara começou a falar desse tema, o cara começou a falar sobre homossexualismo e o cara começou a falar sobre esse ismo, sobre aquele outro ismo, e eu chego assim arrancando os cabelos, se bem que o careca da história é ele e o Wesley, eu ainda tenho cabelo, entendeu? E o Juarez com uma frase ele desmonta. Ele só fica com menos cabelo quando ele vai no pet shop. Eu vou no pet shop, né? Quando eu vou no barbeiro, eu falo que eu vou no pet shop. Pior é o senhor com o Juarez que vai no barbeiro e paga meia, né? Tá falando então... Rapaz. Não paga meia, paga inteira. Meio serviço e paga inteiro. Mas só para fechar aqui, o Juarez com uma frase, ele joga, uma frase simples, e ele joga por terra e fala assim, o que a Bíblia diz sobre isso? Pronto! Ou a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou ela não é, e ela vai ser qualquer coisa, menos a palavra de Deus. E aí a gente fica fazendo um quiprocó danado. Eu usei essa palavra esses dias atrás, o Reverendo Juarez foi até me ensinar o que ela significa. E em torno de coisas que a gente... Como é que vai ser a igreja? Como é que vai terminar a igreja? Eu me lembro, só para terminar aqui, uma senhora lá na igreja, uma igreja que eu fui pastor, tive a oportunidade de plantar com irmãos da igreja de Persiana Olaria, lá no Santa Cândida, em Curitiba, e tinha uma irmã lá que ela um dia ela chegou em mim e ela é muito preocupada. Ela é daquelas irmãs que conversa com você e com Jesus ao mesmo tempo, sabe? Já viu alguém assim? Ela tá falando assim, ô Fabrício, querido, que saudade de você, Jesus abençoe o Fabrício. Então como é que tá a esposa, querido? Ô Jesus, que bom que o Fabrício está aqui. Então Fabrício, tá tudo bem em casa? Ô Senhor. Eu falava, fulana, a senhora tá falando comigo ou com Jesus? Pelo amor de Deus, eu tô ficando louca aqui. E ela um dia chegou em mim preocupada assim, falou, pastor, onde é que a igreja vai parar, pastor? Olha o que estão fazendo dentro da igreja agora. E eu me lembrei de uma conversa que o pastor Ariovaldo Ramos teve com ele contou numa das palestras que eu tive a oportunidade de assistir, e eu reproduzi isso com ela. Eu falei assim, minha irmã, a senhora gosta de ler a Bíblia, né? Gosto, pastor, gosto. A senhora já leu o Apocalipse? Já li o Apocalipse. Como é que termina o Apocalipse? Não, o Apocalipse termina dizendo que Jesus vai voltar e que ele vai resgatar a igreja. Vai ficar... Eu falei, então, meu irmão, a senhora já sabe o fim da história.
Não tem que ficar preocupando com o fim da história, a gente tem que preocupar com o meio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente fica... A igreja está aí, cara, desde que Cristo chamou os apóstolos. Sabe? Ela quase foi... Se teve uma época que ela quase acabou, foi na época da perseguição ali do Império Romano, né? com Domiciano principalmente, né? Com a introdução do culto ao imperador, que foi quando João foi exilado em Patmos e tal. E ela já teve outras vezes assim na beira. Mas ela não vai acabar, por quê? Porque ela tem um Senhor. Amém. E ela tem um Senhor que governa, cuja palavra é absoluta e verdadeira, é alfa e ômega, é princípio e fim, é primeiro e último, como está lá em Apocalipse 22. Então a gente às vezes fica fazendo um estardalhaço danado, achando que a igreja vai... Não, porque não vai proibir isso. Meu irmão, tem gente pregando em país onde é proibido viver falando que é crente. E o evangelho está chegando lá. Então, pelo amor de Deus, nós precisamos entender que a palavra diz isso, a exegese é essa, a interpretação é essa, é isso que nós vamos pregar. E pronto. Entendeu? Isso é absoluto. E a gente precisa centralizar a palavra de Deus de volta. Você vê que tem muita gente. Eu conheço pessoas que viviam uma vida completamente sem sentido, no vício, na prostituição, e que foram evangelizadas pela Igreja Universal. E a gente não... A Igreja Universal está cheia de heresia. O fato é que o que salva não é a Igreja Universal, nem a Igreja Presbiteriana. O que salva é Cristo. Solos Cristo, é só Cristo que salva. Há uma coisa muito interessante na história da Igreja, quando lá em Alexandria, você discutindo a questão do natureza Cristo, quantos por cento que era divino e quantos por cento que era humano. É verdade, é verdade. E, como disse o Cunha, como é o nome dele? Maurício Cunha. Não tem lógica, ele é 100% Deus, 100% homem, não tem 50% homem, 50% Deus. E então, um presbítero da igreja de Alexandria, chamado Ário, O arianismo. O Ário, ele tinha uma posição que não era exatamente a posição que a ortodoxia alcançou, né? E ele foi proibido de pregar. Pois saiu da de Alexandria e foi para Antioquia. Lá em Antioquia continuou pregando as heresias dele. Não, estou pregando a Cristo como Salvador. E lá em Antioquia havia um alemão, um rapaz escravo, chamado Wolf, ou seja, Ulfilas. E ele ouviu o Evangelho, se converteu, foi libertado, não sei, circunstâncias, e voltou para sua terra, lá entre as tribos germânicas. E fez a pregação do Evangelho, apesar de ser ariano. Transformou a vida e o destino dos reis e dos chefes das tribos germânicas que ele atingiu. E quando as tribos germânicas, os chamados bárbaros, né, invadiram a Europa, eles não eram mais pagãos. Eles eram cristãos arianos. E, então, o importante, eu não estou defendendo nenhuma heresia, mas Fique tranquilo, eu estou aqui. Você tá por quê? As heresias ficam por minha conta.
O darwinismo. Enquanto o Ario estava pregando Cristo, os ortodoxos e os teólogos estavam lá reunidos em concílios, discutindo. E assim é que a história funciona. Com a pregação vem a conversão e a salvação. Às vezes até de uma forma que a gente humanamente condena e teologicamente abomina. Mas Deus usa para todo tipo. O que Deus usa? As nossas... Deus usa tudo que nós somos para o seu propósito. As coisas loucas do mundo para Coisas loucas do mundo. As que não são, para reduzir a nada as que são. O senhor está falando uma coisa que é verdade, assim, eu gosto muito de lembrar disso aí. Fica até uma reflexão aqui, né, bíblica. Nós não podemos confundir os papéis. O papel da igreja está muito bem definido por Cristo. É que nós sejamos ali começa o discurso 14, vai até o capítulo 17. Não, nada disso. O que eu quero dizer é assim, a igreja, o mistério da igreja é ser como Cristo. Mateus 24 e 25, especialmente 25. Qual que é a matéria-prima de Deus? É gente. É por isso que Jesus Cristo se fez gente para salvar gente. Ele não era uma goiaba, ele não era um carneiro, ele não era, entendeu? Um toco, uma pedra. Ele é gente, porque a matéria-prima de Deus é gente. O único ser que foi criado a imagem e semelhança de Deus e recebeu o ruá, sopro de vida, essência de Deus, foi a gente. Por quê? Porque a gente faz o papel de Cristo. O papel de convencer é do Espírito Santo. Amém. É o Espírito Santo que convence. E, meu irmão, o Espírito Santo convence nego onde estiver. Ele vai onde está. Se ele veio até mim, foi até você, estando você onde você esteve, isso significa que ele pode ir em qualquer lugar. E a gente não pode limitar o Espírito Santo. É nosso papel, sim, como igreja, conversar sobre teologia. Eu acho essa apologia importante, essa fomentação teológica importante, no sentido de, como o próprio tema do programa sugere, diálogo de fé. Né? Reflexão teológica é importante. Mas o nosso papel não é convencer. O que convence é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que está conosco, porque é Deus conosco, Emmanuel, o mesmo Espírito que trouxe dons para a igreja, o mesmo Espírito que gerou, que fomentou todo o acontecimento da Reforma Protestante há 500 anos atrás, é o Espírito que continua convencendo. Amém, amém. Gente, o assunto é longo, complexo, né? Quer dizer, tem muito que a gente podia falar, né? Só passar alguns recados aqui. O Mário Barros está mandando tá dizendo, boa noite, meus queridos, grande mestre, meu amigo Wesley. Mário Barros. O Mário Barros. Olá, Mário. Né? O Rubião, o Rubião Barros também está mandando aqui. Houve divergência entre os pensadores de Lutério e os demais reformadores como Calvino, Beza, Knox ou Farrell. Total. Né? Houve muita discordância. Acho que a gente vai ter que fazer outro programa para falar só sobre isso. Né? Rubião, a gente já está... Lutero nunca se entendeu com os Então, a gente não falou nem de Zwingli aqui, né? Então, veja só, gente. Né? Então, a gente... Obviamente que 1h30... Nem né? Pedro se entendeu direito com Paulo. É verdade, os dois. Né? Então, o assunto da reforma é um assunto bastante longo, mas acho que o principal aqui para mim, que fica, né, a gente também, o Davi falou uma coisa muito importante, a Cris também falou, o reverendo Wesley e o Bruno falaram uma coisa muito
é muito dos nossos tempos, né? A igreja sempre se reformando, não deixar. E a gente estudou, né, na classe do Velho Testamento sobre Jeremias, né, ficamos estudando lá, que ele falou muito, pegou na veia, né, da turma na época, né, sobre a deturpação da palavra, né, de como que é da corrupção do povo, enfim, né? Então a reforma, ela não parou, né? Ela continua, né? A igreja sempre reformada. A gente teria que falar muita coisa. Eu só queria pedir para o Davi falar sobre os recados sobre o evento desse final de semana. Joia. Tá, por favor. A comunidade evangélica protestante em Curitiba, né, a saber, igreja presbiteriana, igrejas batistas, mas você sabe que tem também assembleianos, né? Enfim, há uma fomentação importante entre várias denominações cristãs, né, contando católicos, estão vindo somar também. Então resolveram se organizar para comemorar os 500 protestantes oficialmente em Curitiba, e isso vai acontecer dos dias 27 ao dia 31 de outubro, na Expo Renault Barigui, que fica lá no... Para quem vai pela rápida de Agostinho e depois pega lá a rodovia 277, né? Então já sai, quando entra no Parque Barigui ali, já está praticamente na frente da Expo Renault. Então, no dia 27 começam as programações, e coube essa programação especial ser organizada pela Juventude Cristã em Curitiba. Eu tenho o privilégio de fazer parte dessa mesma que organizou a semana. Isso é muito interessante também, porque esse grupo também, que é interdenominacional, começou a comentar o legado da reforma que nos une em torno da mesma coisa. Eu vou estar fazendo abertura junto com o pastor Samuel, então vai ter um presbiteriano e um luterano fazendo abertura, e depois a gente vai perceber que isso é muito maior do que presbiterianos e luteranos que presentes na reforma protestante, mas enfim. Então é o primeiro culto no dia 27. Nós, presbiterianos, ficamos com o dia 29. Então, no dia 29, que é domingo, às 19h30, vai ser o evento oficial dos presbiterianos, ou melhor, participação oficial dos presbiterianos nesse evento que contempla várias denominações. E por ocasião desse culto, o pregador vai ser o reverendo Ronaldo Lidório. Né? E aí, no dia 31, que é o encerramento, quem vai pregar é o aniversariante do dia, né? É o reverendo Juarez. 31? No dia 31. Há um coral de 500 anos, né, Cris? 500 anos ou 500? 500 anos não. Coral de 500 vozes. Um coral de 500 é um coral de 500 vozes que vai participar dos 4 dias, 28, 29, 30 e 31. Não participa só no primeiro dia, que é o dos jovens. Vai ter também um teatro a respeito da vida de Lutero, que está bem legal também, a gente viu no ensaio geral. E tem que lembrar que todos os dias é cobrado R$10. E daí o Davi vai explicar a respeito do nosso dia, que é o dia 29. Essa entrada de R$10 foi uma forma que um evento desse custa, não só a locação da Expo Renault, como toda a infraestrutura, cadeira, som e tudo isso custa uma grana. Então, uma forma que a organização, né, desse evento encontrou foi tentar diluir isso entre os participantes, que inclusive isso tem a ver com a reforma também, né? Cada um a sua participação. E as entradas custam R$10. Só que não é R$10 para todos os dias. Cada dia tem um ingresso específico, de uma cor diferente, com a data lá impressa no ingresso. Você pode pesquisar aí na internet sobre os 500. Eu não lembro exatamente, se alguém puder me ajudar aí, ver qual que...
500anosdareforma.com.br é o site, tudo junto, 500 número ou escrito? Número. Então, numeral, né? 500anosdareforma.com.br. Ali você tem disponível para aquisição desses ingressos, tá? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Curitiba e o Sínodo de Curitiba, porque a gente também disponibilizou. Como nós não temos muito essa cultura, embora isso também acho que não seria um problema, mas achamos melhor fazer dessa forma. Como não tem muito essa cultura de venda, né, a gente preferiu comprar esses ingressos e disponibilizar gratuitamente para os membros da nossa igreja e para as igrejas que compõem o Sínodo de Curitiba. Então, se você é membro da IPC, agora exclusivamente membro da IPC, você pode me procurar até no domingo no culto das 11 horas. Por que isso? Porque no dia 29, o culto... Semana aqui na Cada igreja está recebendo. Isso, na verdade, durante toda a semana eu estou aqui. A questão é até o final do culto das 11 desse domingo. Então amanhã você pode vir, quinta você pode vir, sexta, sábado, domingo. O dia que você achar melhor, você pode vir aqui retirar o seu ingresso. Lembrando que não temos muitos ingressos mais não. A gente deve ter em torno dos 200 e poucos ingressos só. Eram 1.200. Né? A gente só tem 200 e pouco. Então você pode vir retirar o seu ingresso. Por quê? Porque no dia 29, preste atenção nisso, a gente tem aqui na igreja, normalmente, o culto das 9 horas, escola dominical às 10 horas, culto das 11 horas, mas o culto das 19 horas foi transferido para a Expo Renault Barigui. Então, se você chegar aqui na igreja no dia 19, você vai encontrar alguém que vai estar aqui de plantão e vai falar para você, vá para a Expo Renault Barigui, porque o culto está sendo lá. Então, por conta disso, a nossa igreja comprou e está disponibilizando esses ingressos para você participar do culto. Aviso importante, não é porque é de graça que você não vai usar com moderação, né? Então, assim, eu quero 5 ingressos, quando na verdade você só tem certeza que vai você e seu cônjuge, por exemplo. Então, use os 5, porque se você não tem certeza que vai usar os 5, leve os que você tem certeza, porque tem muita gente que pode de repente ficar de fora e vai ter ingresso parado na sua casa, e esses ingressos só podem ser usados no dia 29. Se chegar no dia 30 com o ingresso do dia 29, você não vai entrar. Né? E aí, no dia 27, no culto dos jovens, e também no dia 31, você vai ter que adquirir o seu ingresso. Excepcionalmente, as entradas para o dia 29 estão sendo disponibilizadas gratuitamente. Gratuitamente não, nós já compramos, né? E estamos disponibilizando para a igreja, para a nossa igreja. São 4.500 ingressos, ou seja, os nossos 1.200 é uma parte nossa. Significa que tem outros ingressos. Se de repente acabar aqui na igreja, infelizmente, fiquei sem, acabou aqui na igreja. Você entra lá no site e aí você vai ter que adquirir o seu, vai ter que comprar o seu, se ainda tiver. Isso. Né? Então, qualquer dúvida que você tenha em relação a isso, você liga aqui na igreja durante a semana. O telefone aqui da igreja para quem está em Curitiba, 3224-0302. Né? Tá Forte Curitiba, DDD 41 3224-0302, e aí a gente pode explicar tudo isso para você de novo, tá bom? Maravilha. Era isso. Que o pessoal eu tinha falado com o pessoal lá da 500 anos da Reforma. Eles ajudaram a divulgar, né, hoje o programa, né? E eles pediram para avisar justamente sobre essa questão do dia 29, que a gente tinha essa particularidade. Né? É importante lembrar que não somos os presbiterianos que estamos organizando esse evento. São vários pastores, várias igrejas, né? Não é um evento de propriedade nossa, de organização nossa. Nós estamos participando, por isso é importante aí você ter falado, né, que há uma comissão de organização de todo o evento. Pessoal, hoje o assunto foi indo, a gente acabou nem fazendo a devocional, apesar que o Davi falou... O assunto é uma devocional. O assunto é uma devocional, o Davi falou muito bem aqui, o reverendo Wesley também falou, né, a Cris e o Bruno. Então eu espero que o programa inteiro tenha sido uma grande devocional. A gente só vou pedir agora para a gente encerrar o programa, né? Eu vou pedir uma oração. O Davi pode orar por, né? Posso? Né? Para nós aqui.
Então, logo a gente terminar, a gente se despede de vocês, tá bom, pessoal? Você pode depois, só antes de orar, você pode compartilhar esse programa que está sendo transmitido ao vivo, mas ele fica gravado, disponibilizado na nossa página. E como a conversa foi muito boa hoje em relação à reforma protestante, então de repente fica uma dica para você compartilhar depois esse programa que vai ficar disponível, porque tem muita informação aqui que pode ajudar você, que é interessado no assunto e tal, e outras pessoas que de repente você tem nas suas redes sociais também podem ter acesso a essa informação aqui. Lógico, a gente não quer encerrar o assunto, mas com certeza é uma prosa muito boa, né? Só uma coisa, pessoal, desculpe te cortar, Não, Davi. É o seguinte, como a gente teve um problema com a conexão, internet e tudo mais, então o programa hoje só foi transmitido pelo Facebook. Então, mas esse vídeo amanhã a gente vai fazer o upload dele no YouTube, tá? Então amanhã quem estiver lá já vai receber um aviso que tem um vídeo novo, tá bom? Beleza, vamos orar então. Queria convidar você a fechar os seus olhos aí e orar comigo. Senhor Jesus, nós te damos graças porque o Senhor é autor da história. Não há nada que foge ao governo do Senhor. E quando paramos para lembrar da história da igreja, nós podemos ver claramente a sua soberania conduzindo cada passo da igreja. Desde aquela conversa com o apóstolo Pedro e os seus discípulos, registrada ali em Mateus 16, quando tu disseste que edificaria a tua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. O Senhor tem prevalecido como Senhor da igreja e nós te damos graças por isso. Amém. Porque nós reconhecemos que nós não temos condições de conduzir a igreja. Por mais teólogos que sejamos, por mais sábios, políticos, interessados, engajados que sejamos, mesmo assim, se não for o Senhor conduzindo a sua igreja, nós já teríamos há muito tempo acabado e deixado de existir. E eu te louvo, ó Deus, porque a sua igreja é aquela que tem sido o arauto do Senhor. Eu louvo porque a sua igreja ela não é uma denominação, ela é todo o povo que se reúne em torno do seu nome, todo o povo que prega a sua palavra com integridade, com verdade, e ela é universal, Deus, ela é católica nesse sentido. E nós reafirmamos a nossa fé nessa catolicidade da igreja, nessa universalidade, a igreja que reúne povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Nós te louvamos, ó Deus, por todo o legado da Reforma Protestante, que vem até hoje ecoando, especialmente como desafio para nós, igreja contemporânea, na nossa sociedade. Eu te agradeço pelo privilégio que temos de estarmos numa igreja que é séria, que tem procurado levar a sua palavra com a maior honestidade e integridade possível na sua teologia, na sua reflexão. Louvamos pelo legado histórico que os nossos irmãos deixaram para que nós pudéssemos estar aqui hoje, especialmente como IPC, há 129 anos pregando a tua palavra nessa cidade. Obrigado a Deus especialmente pela vida do reverendo Wesley, tantos anos servindo aqui, servo do Senhor, uma enciclopédia viva de teologia, de eclesiologia, de história. Obrigado pela vida da tia Cris, seu ministério, como professora, como teóloga, como cuidadora, como mãe, como sogra, como vó. Enfim, ó Deus, obrigado pela companhia dela, obrigado pelo Bruno, seu ministério, sua vocação para a psicologia e para a ciência. Tem sido voz sua, ó Deus, nesses ambientes que tanto carecem da tua palavra, que o Senhor continue dando a eles sabedoria e discernimento. Obrigado especialmente pelo Fabrício, Deus, que tem conduzido esse programa. E de modo muito especial, Deus, eu oro para que o Senhor continue dando a ele criatividade e disposição para continuar conduzindo esse programa. Abençoe também os meninos, Daniel, o Clayton, o Narciso, que são o nosso suporte aqui. E ainda, Pai, de modo muito especial, eu oro por essas pessoas que estão nos assistindo. Tu és um Deus que está aqui, mas também está lá do outro lado da tela. Abençoe, Deus, cada família, cada pessoa que ouve, ó Deus, esse programa, que assiste esse programa, possa ser alcançada pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu cuidado, Senhor.
Há muitos que de repente estão doentes, há muitos que de repente estão, ó Deus, abatidos, angustiados, amedrontados, oprimidos. Que o Senhor visite cada pessoa, levando a sua paz e a sua graça, que é transformadora. Pai, muito obrigado por tudo isso. Nós te damos toda a honra, toda a glória, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Graças Amém. a Deus. Pessoal, hoje, como eu falei no começo, hoje é o Diálogos de Fé de número 30. Foi uma conversa maravilhosa. A gente tem aqui, né, vários comentários, né? Tem o Cucuia mandando, né, coisa fina hoje, né? O diácono Cláudio Roberto Barbosa, que alguém já ouviu falar, né, que é só meu pai, né, tá dizendo aqui, né, nunca antes em pouco tempo nos trouxeram tanto ensinamentos para a palavra de Deus. Parabéns, Deus abençoe vocês. Tem várias outras aqui mensagens. A gente quer agradecer realmente. Eu quero novamente público agradecer o pastor Davi, que desde o começo, né, se dispôs. A gente fazia o Diálogos de Fé do comecinho lá, né? Ao reverendo Wesley, que se dispôs hoje, né? Tinha outros compromissos, desmarcou, veio conosco. Obrigado, reverendo. Obrigado mesmo. Tia Cris, né? Obrigado. Arroz de festa. Não, mas eu falo uma vez no Diálogos de Fé, sempre no Diálogos de Fé. Né? E o Bruno, obrigado, Bruno, de novo, o pessoal da ABC2, que ele está representando aqui o pessoal da ABC2, né? Quem quer conhecer mais também sobre ciência e fé, né? Cristãos da ciência, eu recomendo muito conhecer o trabalho da ABC2. O Bruno sabe da minha admiração pelo trabalho deles. Eu quero deixar público aqui novamente o trabalho aqui do Daniel Lane, do Narciso. Quero também agradecer muito ao Paulo Werner e também ao Igor, que também começaram com a gente o programa. Agradecer muito eles aqui, aos presbíteros Adalton e o presbítero Grip, que compraram a ideia também e falaram, não vai lá, fala com o Davi. Então, né, e falaram, quero agradecer realmente, e a gente espera que o programa continue, né, por bastante tempo. A gente chegou no número marca de 30, né, nunca foi pensado sobre isso. Semana que vem, pessoal, terça-feira é o dia da reforma, né? Então a gente vai provavelmente deixar um vídeo gravado aqui para vocês, tá? E a gente gostaria que todos estivessem lá no culto, mas, como prometido, os reformadores estão vindo, tá? Martinho Lutero, ele já está devidamente preparado para vir, tá? Ele está aqui, ele vai, se Deus quiser, semana que vem vai estar aqui, senão na outra ele vai estar aqui conosco falando como é que ele bagunçou a história da igreja, tá? Tá vendo? O nome do regente do... Ah, é? Ah, olha, então. Então, pessoal, muito obrigado por todos que nos estiveram aqui conosco. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Jesus Cristo esteja cada um de vocês. Aí vocês não viram. E nós temos o Clayton que está aqui. Né? Amanhã vocês vão ver o desenho. Tá? Amanhã vocês vão ver o desenho. Esteja na página da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Curta a nossa página. Entre lá no canal do YouTube. Também se inscrevam lá. E amanhã vocês vão ver uma surpresa na página da Igreja Presbiteriana de Curitiba, tá? Fique na paz de Deus. Que Deus abençoe. Até mais, gente. Tchau, tchau.